Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, amigos da Clube, agora nesta manhã nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Tânia Cristófoli de Aguiar, ela que é presidente aí do Conselho Municipal do Idoso aqui no município de Canela. Juntamente aí com ela está a Carmen Saibit, secretária de governança, né, do secretário de governo aí, com a gente então nesta manhã. Dia 15 de junho é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, e os assuntos aí que a gente vai falar agora é sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, e eu começo cumprimentando então a Tânia. Bom dia. Bom dia, né, a ti, bom dia a secretária e a todos os ouvintes. Muito bem, cumprimento também a secretária de governança, a Carmen Saibit, com a gente nesta manhã. Bom dia a todos, sempre meu abraço a todos os queridos ouvintes da Rádio Clube. Prazer nosso, então, né, estar recebendo as duas aqui. E vou começar conversando, então, com a Tânia Aguiar, né, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso, porque dia 15 de junho é Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E, infelizmente, nos dias de hoje, né, a gente tem até inclusive acompanhado, até nas matérias, infelizmente, aí, da polícia, né, que envia para nós aí, as questões aí da violência contra a pessoa idosa. Eu gostaria que você abordasse, então, nessa fala. Bom, acho que é importante a gente informar os ouvintes que o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído pela ONU em 2006 como uma ação afirmativa no sentido de poder dar visibilidade à questão da violência, enfim, contra esse segmento da nossa população. E eu posso, sim, dizer para a comunidade assim, que é um assunto ainda que pouco se fala, pouco se notifica e pouco se conhece, né? Então, o objetivo do Conselho Municipal do Idoso é a gente poder tornar pública essa questão, informar a comunidade, poder auxiliar as famílias no sentido assim, de buscar ajuda nos serviços públicos para a gente poder coibir esse tipo de violência que é muito grave, é muito danosa, né? E faz com que muitas vezes os idosos passem por sofrimentos muito graves, inclusive pode ir até óbito também. Sim. Agora, Tânia, você que trabalha já há um bom tempo aí no Conselho Municipal do Idoso, né? Qual o tipo de violência que hoje, infelizmente, aí mais vem acontecendo aí, infelizmente aí? Bom, eu acho que é importante eu colocar para os ouvintes que essa questão da invisibilidade com relação a esta violência é uma característica das violências que ocorrem dentro das casas, da violência intrafamiliar, né? E por isso que é muito importante a gente poder falar sobre isso e poder auxiliar a comunidade a identificar e buscar auxílio. Eu gostaria de colocar assim, que existem 3 formas de violência que a gente pode abordar nesse momento. Eu vou falar primeiro da violência estrutural, que é a violência que aborda a questão da situação de idosos que vivem em situação de extrema pobreza, pobreza que muitas vezes não tem o mínimo e necessário para a dignidade da pessoa humana. A outra questão é a violência institucional, né? Que é violência muitas vezes que é cometida dentro das instituições, especialmente das instituições de longa permanência. Por isso que todas as vezes que nós encaminhamos uma pessoa da nossa família que é considerada idosa, porque está com perda de autonomia, está com, enfim, com algumas dificuldades do ponto de vista físico ou mental, é importante a gente conhecer, ver quem são os cuidadores, né? Quais são as equipes que trabalham lá. Mas com relação à violência intrafamiliar, que é violência assim, que tem uma invisibilidade muito grande e que acomete muitas famílias, eu poderia dizer o seguinte, diante da minha experiência como assistente social na comunidade e também diante das pesquisas e indicadores de violência, a violência que está, digamos assim, que desponta é a questão do abandono e da negligência. Isso é muito sério, né? Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, algumas conseguem envelhecer de forma saudável, outras não. Então, tem alguns fatores de risco, como a demência,
a esquizofrenia, o Alzheimer, né, as doenças físicas, né, que às vezes tornam as pessoas incapacitantes. E se a família não consegue dar conta disso, ou não tem um suporte público, ou são famílias assim que de alguma forma ao longo da vida não foram cuidadas também, existe um grande risco de produzir o abandono afetivo e material. Isto a gente observa muito, assim, às vezes quando são famílias que são numerosas, muitas vezes não conseguem dar conta e acabam empurrando um para o outro. Esse idoso passa por situações muito sérias de abandono. Abandono de alimentos, abandono de cuidados de medicação, maus tratos físicos. Então, eu diria que o abandono afetivo e material é uma das primeiras violências. Sim. A outra violência é a violência psicológica, que é a humilhação, xingamento, né? Então, a pessoa muitas vezes é olhada e vista como alguém que não tem, que não produz mais para a sociedade. Então, diante disso, muitas vezes se desconsidera a produção imaterial, a vivência que as pessoas tiveram ao longo da vida e todo o conhecimento que essa pessoa tem. Então, a violência psicológica vem em segundo lugar. Isso que eu estou falando, além da experiência minha como profissional, isso também é identificado nas pesquisas e indicadores de violência. E a outra violência, que é uma violência também muito grave, muito séria, que inclusive ontem nós tivemos reunião do Conselho Municipal do Idoso e foi o nosso colega da Polícia Civil falou que uma das principais queixas e denúncias de violência é a violência patrimonial. O que a gente observa no cotidiano? Os idosos são subtraídos na questão das aposentadorias, das pensões. Sim. Né? Muitas vezes assim são colocados para fora de dentro da sua própria casa. Então essas são violências muito sérias. E além dessas tem a violência sexual, né? Tem a violência física também, né? Mas eu diria que essas três violências são as mais sérias e mais graves e que mais chegam ao conhecimento dos serviços públicos. Agora, uma pergunta aí, na verdade, colocar então a pessoa aí num lar de longa permanência, um asilo, enfim, e não ir visitar, é causado isso, é considerado, aliás, isso como um abandono? Com certeza. Até eu diria o seguinte para os ouvintes, assim, ó, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, assim como o Estatuto do Idoso, a questão da institucionalização de uma pessoa, né, é o último recurso que se busca quando a família, que às vezes assim, a gente também não pode culpabilizar aquela família que não conseguiu cuidar, porque é preferível então encaminhar a pessoa para um lar, que isso também é uma demonstração de afeto e cuidado. Sim. Agora, esse é o último recurso que se busca, claro, né? Claro. Então, aquela instituição que a gente encaminha a pessoa idosa, a gente tem que conhecer, como eu disse antes, porque ao longo da minha atividade profissional, eu já visitei instituições que eram instituições que deveriam ser denunciadas para o Ministério Público. E outra questão é o abandono, né? O abandono afetivo é muito grave, porque isso deixa danos muito graves. Inclusive pode antecipar a morte daquela pessoa, porque o sofrimento emocional e psíquico, ele mata também, né? Com certeza, né? Cria a depressão, enfim, né? Sim, com certeza. Daqui a pouquinho a Tânia vai voltar com a gente, então, até para nós falarmos mais um pouquinho também sobre as denúncias aí, deixar os contatos, né? Claro. Porque agora eu quero só perguntar aqui, nós estamos juntos aqui com a secretária de governo, a Carmen Saibt, que vai falar para nós sobre o Centro-Dia. Pois é, diante de tantas dificuldades que nossos idosos, muitos passam, muitos abandonam, assim como a Tânia falava, dentro da sua própria casa, ou outras situações que os idosos têm possibilidades ainda de convivência, de compartilhar sua vida e seus conhecimentos, faz parte do projeto de governo do prefeito Constantino, o Centro-Dia, que é uma casa onde os idosos serão levados pela manhã e a família busca no final da tarde. Sim. Então, essas pessoas têm lá essa convivência, têm esse cuidado, têm esse carinho e que faz com que a família possa ir trabalhar tranquilamente, né? E aquele idoso que quer ir para lá para passar o dia jogando o bingo, fazendo um crochê, fazendo um fuxico. Qual as atividades quer deles dizer, lá? Atividades físicas, tem tantas coisas que
que eles gostam de fazer e que, assim, animados num grupo de amigos, isso vai renovar a vida de muitas pessoas que estão, assim, muito isoladas e que a pandemia isolou ainda mais nessas pessoas. Isso causa um grande sofrimento. Assim como a Tânia falou, essa violência emocional que eles sofrem com a falta de carinho. Né? O idoso quer carinho, ele quer atenção, e muitas vezes os filhos não se dão conta disso, né? De que os pais passaram tanto para criá-los e educá-los, e depois de idosos, todo mundo tem que trabalhar e a gente sabe que precisa, mas mesmo naqueles vamos dizer, curtos momentos que estejam com os idosos, que sejam momentos de afeto, de carinho, de gratidão por tudo que eles receberam durante a vida, né? Os próprios filhos. Claro, então, e o Centro-Dia, onde que fica? Ele está só no projeto ainda, né? O projeto já está pronto. Sim, mas né? Onde será? Será perto do SESI, que é uma área muito nobre lá do município. Eu digo nobre pela beleza daquele lugar, e fica ao lado do SESI. Pode-se fazer caminhadas também dentro do parque, que já foi falado pelo próprio gerente lá desse local. Você já tem uma estimativa assim, de quantos idosos, a capacitação, o número de capacitação lá? Eu não sei precisar isso neste momento. Eu não saberia dizer isso agora. Sim, mas a gente sabe que vai ter espaço para um grande número de pessoas, né, que possam conviver. E já tem mais ou dia. menos uma data para... Isso logo vai iniciar. Isso já está cadastrado também em Brasília, esse projeto, na busca de recursos. E o prefeito está muito entusiasmado que logo possa conseguir Já está saindo iniciar. do papel, então? Já está andando, né? Então é isso que se quer, que se realize esse desejo da comunidade também, e o desejo do prefeito, que é oferecer aos idosos esse lugar bom, bonito, para passar o dia, com jardim, para sentar nos bancos, conversar, tomar um chimarrão. Então é um lar onde todos poderão viver com alegria e atendimento e carinho. Muito bom, né? Muito bem, e a Tânia Aguiar também, que está com a gente. Vamos lembrar, gente, que dia 15 de junho é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Eu diria que todos os dias, né, são... Essa sim. data é uma data simbólica aí pela ONU, mas todos os dias é Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Então você que tem uma denúncia, pode ser anônima, o pessoal que pode... sabe de alguém, né, que esteja precisando dessa ajuda. E qual os caminhos que você aí, como presidente do Conselho Municipal do Idoso, indicaria para essa pessoa? Sim, tá ok. Bom, o que o Estatuto do Idoso prevê? Todas as vezes que a gente suspeita, não precisa se ter a confirmação, Sim. porque até uma suspeita pode salvar uma vida. Claro. Recentemente nós tivemos uma situação muito séria que nós atendemos. Se nós não tivéssemos ido realmente fazer uma intervenção, eu acredito que aquela idosa que atendemos teria ido a óbito. Então, muito assim, grave, né? Basta ter uma suspeita. O que pode ser feito? Bom, eu vou primeiro passar para a comunidade o Disque 100. O Disque 100 digamos, é um instrumento que foi implantado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? Aonde qualquer pessoa de forma anônima é colocar Disque e o 100, né? O asterisco e o 100, que vai automaticamente... Telefone celular, enfim... Qualquer telefone... Aparelho de telefone. Qualquer aparelho. Daí, lá em Brasília, tem pessoas que vão acolher esse chamado, vão ouvir, e depois isso vai gerar um protocolo. Sim. E vai ser encaminhado para onde? Tá? Assim, uma pessoa de Canela que faz uma denúncia para o Disque 100, esse protocolo vai gerar um encaminhamento para o Conselho Municipal do Idoso, para o Ministério Público, para a Delegacia de Polícia e para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, este é um instrumento. Daí, digamos, é anônimo, né? Sim.
Quais são os outros instrumentos? Olha, pode procurar qualquer serviço público, Sim. qualquer profissional da área da saúde, qualquer profissional da Secretaria de Assistência Social, Sim. porque certamente quando chega para nós uma situação que uma denúncia de violência contra a pessoa idosa, a gente acolhe, verifica se existe fundamento, se dá encaminhamento, atendimento à família, Claro. se é uma situação muito grave, se toma todos os procedimentos, né? Sim. Pode-se encaminhar também uma denúncia à delegacia de polícia. Inclusive, ali tem o cartório de... Vulneráveis, sim, né? sim, que é coordenado pelo Maurício, né? Exato. Até, assim, é um cartório muito importante porque realmente acolhe as demandas de denúncia. Então, são assim, ó, legalmente é Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público, Delegacia Especializada, Cartório de Vulneráveis, mas qualquer serviço da Prefeitura pode acolher uma denúncia, uma notificação para que medidas sejam tomadas. Eu só gostaria de complementar o que a dona Carmen falou, assim, que eu acho bem importante. A gente tem que se dar conta que a população do Brasil está envelhecendo. Sim. As estatísticas apontam que até 2050, a cada 3 pessoas, uma vai ser idosa. Já existe também indicadores quantitativos de que, por exemplo, o número de crianças e adolescentes estão reduzindo, diminuindo no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, nós temos que pensar em políticas públicas para as pessoas idosas, porque nós seremos os idosos. Eu agora tenho 58 anos, né? Daqui 1 ano e meio tenho 60 anos, então, na verdade, a gente tem que pensar em políticas públicas para as pessoas que venham depois de nós também. Então, esse é o caminho, né? E Claro. a gente tem que combater a violência contra a pessoa idosa. Tá Certo, bom? certo então, né? Agradeço aí a participação de você, secretária Carmen, secretária de Governo. Algo mais aí, consideração final. Nós agradecemos muito essa oportunidade de levar até os lares das pessoas a importância desse assunto, o quanto nós queremos fazer as famílias refletir sobre olhar para o idoso com muito amor, com muito carinho, com gratidão. Que, como a Tânia falou, colocar numa casa geriátrica não quer dizer abandono. Quando não há condições de cuidar, mas vá visitá-lo, vá dar um beijo, um abraço, fazer um carinho por tudo aquilo que recebeu daquela pessoa durante a vida. E os que estão em casa, que também olhem para o idoso, não como aquele estorvo dentro de casa, porque muitas vezes é isso que se vê, mas que olhe para ele como aquela pessoa que fez de tudo por aquela família e ali naquele momento está precisando da família que ele criou. Que todos tenham esse olhar de gratidão para com o idoso e amor e carinho. Muito obrigada. Muito obrigado a você, então. E a Tânia, com a gente também, do presidente aí do Conselho Municipal do Idoso, consideração final, algo mais aí? Sim, eu agradecemos em nome do Conselho esse espaço, né? Eu só gostaria então de convidar a comunidade que as reuniões do Conselho Municipal do Idoso são sempre na segunda-feira de cada mês, na UX, lá na universidade. A próxima reunião será, se eu não me engano, dia 11 de julho, mas é sempre na segunda-feira de cada mês. As reuniões estão abertas a qualquer pessoa que queira participar e contribuir na construção das políticas públicas, enfim, para as pessoas idosas. E agradecemos imensamente. Bom dia a todos. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.